Nós vamos fazer algumas considerações em alguns versículos. Gênesis capítulo 6. Se nós virmos versículo de número 7. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gato, os animais que rastejam as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Vou destruir a todos, porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Nós que somos criacionistas, isto é, aceitamos o homem como criação de Deus, entendemos que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e esta expressão, a imagem e semelhança de Deus, significa que nós, seres humanos, temos semelhanças com o nosso Criador. Isto é, nós sentimos, nós pensamos, nós temos emoções, por isso somos a única criação de Deus que sorri. Esta é uma qualidade muito exclusiva do ser humano, porque apenas na criação do homem foi dita as palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus nos fez assim, a sua imagem e semelhança? Para nós podermos conviver com o nosso Criador, para haver entre nós relacionamento, comunhão, afinidade. É como se Deus quisesse ter aqui na terra criaturas com as quais Ele pudesse interagir. Deus teria domínio sobre o ser humano. Mesmo assim, eles viveriam em harmonia, um superior ao outro, mas vivendo harmonicamente. E essa superioridade divina, ela é muito notada na Bíblia. Primeiro, porque Deus é o Criador, e todo Criador é maior do que a obra criada. Segundo, é Ele quem dá as ordens, Ele define o papel de cada um. É Ele quem autoriza o homem a dar nomes a toda a criação. Todo tempo haveria paz e sossego, se isto, a comunhão com o Criador, fosse prioridade para Adão e Eva. Deixa eu repetir isso. Todo tempo haveria paz e sossego, se a comunhão com o Criador fosse a prioridade para Adão e Eva. Isso, queridos, nós precisamos tomar para nós. Isso se aplica hoje. Você deseja viver bem? Tenha comunhão com Deus. Você deseja viver uma vida feliz? Tenha comunhão com Deus. Você deseja ter segurança, sossego dentro do teu íntimo? Tenha comunhão com Deus, porque enquanto os nossos primeiros pais tiveram comunhão com Deus, assim foi a vida deles no jardim. Comunhão significa ter tudo em comum com Deus. Você ter os teus interesses em comum com Deus. Nenhum interesse que Deus não possa participar, conhecer e opinar. Você ter também o teu tempo em comum com Deus, não usar nenhum tempo que não tenha aprovação de Deus. Você ter os teus bens em comum com Deus, isso é ter comunhão. Você comprar ou vender, negociar, adquirir, emprestar ou receber, sempre tendo Deus como teu parceiro. Você ter os teus pensamentos em comum com Deus. Não esconder nenhum pensamento dele. Aliás, isso é impossível. Os teus olhares serem em comum com Deus, nunca ver o que ele não veria, nunca observar o que ele não observaria. Por isso eles viviam em paz, em alegria no jardim. Mas um dia Adão e Eva
decidiram tomar uma decisão sem levar em conta a orientação divina. E foi ali que tudo começou a dar errado. Quando eles decidiram tomar uma decisão sem levar em conta a direção divina. Meus queridos, é assim que toda ruína e desgraça se instala na vida, que se instala no casamento. É assim que toda ruína e desgraça se instala na família, na igreja e na sociedade. É quando alguém toma decisões independentemente daquilo que Deus tem orientado. O mal ocupa todos os espaços deixados pela desobediência. E a desobediência se origina no sentimento de autossuficiência. Toda a Bíblia nos ensina isso. Quando o inimigo trabalha na nossa mente, é exatamente para nos convencer de que nós podemos ser autossuficientes, podemos tomar conta de nós mesmos. Mas quando a gente chega nesse ponto, irmãos, há uma coisa que nos intriga. Adão e Eva, eles não tinham pecado ainda no coração. Eles ainda não haviam errado. Por isso, eles não eram vaidosos, eles não eram soberbos, eles não eram gananciosos. Como foi que eles pecaram? É muito fácil a gente explicar o próprio pecado hoje, não é? Eu fui tentado e aquilo que dentro de mim se inclina para o mal se manifestou. A Bíblia diz isso, que o pecado ele acontece quando nós somos tentados na nossa própria cobiça. Mas Adão e Eva não tinham isso ainda. É notável, queridos, nós pensarmos como foi então a estratégia do inimigo para poder seduzi-los. Como foi que eles erraram? Olhemos só um pouquinho para os 5 primeiros versículos do capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, serpente, você está enganada. Deus não disse que nós não deveríamos comer de nenhuma árvore. Do fruto da árvore do jardim podemos comer sim, mas apenas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui é que está o segredo da tentação que fez sucumbir pessoas que ainda não tinham pecado. A chave está no versículo 5. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os vossos olhos se abrirão. A sagacidade do tentador foi levar a Eva, inicialmente, a considerar que ela poderia se tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com mais habilidades, com mais capacidade, sem respeitar a orientação divina. Satanás não disse a Eva: desobedeça a Deus. Não. O que ele disse foi: você pode ser uma pessoa melhor. Você pode comer do fruto e então ter os seus olhos abertos e você ter uma compreensão que vocês ainda não têm. E essa sutileza talvez levou Eva a pensar: poxa, que mal é isso? Eu vou apenas me tornar alguém melhor. Eu não estarei contrariando a Deus. Talvez eu vou ter que fazer uma surpresa para o Senhor. Quando Ele voltar, eu vou dizer: Deus, eu queria falar para o Senhor uma coisa. Eu evolui bastante. Eu já sei de umas coisas que o Senhor não tinha me feito saber ainda. Que sutileza, não é mesmo?
Queridos, queridas, até as propostas e as oportunidades que pareçam ser coerentes e favoráveis devem passar pelo crivo da soberania de Deus. Até aquilo que não te pareça ofensivo a Deus, nem desafiador, ainda assim, isto precisa ter a aprovação de Deus. Satanás disse ao casal que ele poderia ganhar, e o casal não levou em conta o que Deus havia dito sobre o que ele poderia perder. E o que a serpente fez foi impedir, de alguma maneira, que eles considerassem a possível perda. Sabe, o diabo trabalha muito com meias verdades, e toda meia verdade é também meio mentira. Observe isso. Quando a serpente disse que se eles comessem do fruto, os seus olhos se abririam para o conhecimento do bem e do mal, isso era verdade ou mentira? Era verdade. Mas quando Satanás disse que eles seriam iguais a Deus, isso era verdade ou mentira? Isto era mentira. E quando a verdade se apresenta junto com a mentira, ela se torna profundamente sedutora. É a isto que nós precisamos ter os nossos olhos sempre abertos. O inimigo sabe trabalhar com estes elementos, a verdade e a mentira. Portanto, não é errado ter ambições legítimas, cultivar sonhos promissores. Não é errado desejar o aperfeiçoamento pessoal, desde que os meios para se chegar a isso não estejam numa rota de colisão com as decisões e as preferências divinas. Esta questão que o inimigo não quer que você enxergue, o quanto isso está fora do trajeto de Deus. É notável que o erro deles trouxe consequências não apenas para eles, mas para todos os seus descendentes que viriam a nascer. E esta é uma outra questão muito interessante neste contexto. Eles pecaram, e o pecado os fez pessoas injustas. Eu vou supor aqui, a Bíblia não fala isso, que eles pediram perdão dos seus pecados. Se eles pediram perdão a Deus, eles foram perdoados ou não? Foram. Mas eles não deixaram de ser injustos. Lembra, hoje de manhã eu citei mais uma vez esse texto bíblico que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para fazer duas coisas: perdoar os pecados e purificar da injustiça. Mesmo perdoado, a injustiça permanece, provocando mais pecados. E esta foi a herança que nós tivemos deles. Exatamente o que está no capítulo 6, versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente maus. Meus irmãos, olha que definição da Bíblia do que o pecado faz em nós. Toda a maldade do homem, a terra cheia de gente com imaginações e pensamentos maus, o coração continuamente mal. Eu fico pensando, pesar no meu coração. A gente aplicando este texto ao nosso dia a dia, a gente vai orar e abre o coração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vejo tanta maldade dentro de mim, eu vejo tantas inclinações erradas, eu tenho sentimentos impróprios. Por favor, Senhor, me corrija disso. E neste tempo de oração, quando a gente está debruçado diante do Senhor, a gente tem aquela experiência gloriosa da paz que o Senhor nos dá.
mas a gente termina de orar. Como é que está a gente meia hora depois, 15 minutos depois, sentindo exatamente isso, que as coisas que há dentro de nós sempre nos levam a reviver aquilo que desagrada o Senhor. Toda inclinação do coração do homem era somente para o mal. A tradução disso é: o ser humano se tornou completamente dominado pelo mal. A partir do quê? Do desejo de Adão e Eva de serem melhores, sem levar em conta que Deus tinha dito: não é este o caminho. Quererem antecipar aquilo que Deus faria dentro do seu tempo. Irmãos, esse texto explica tudo o que nós vemos em nossa sociedade hoje. Repito, maldade em todos os homens da terra, grande imaginação de pensamentos maus, coração continuamente corrompido. Se eu abrisse essa possibilidade aqui, quantos irmãos dariam testemunho de como estão vendo a nossa sociedade desta maneira? O que está acontecendo lá no estado do Espírito Santo? Bastou o policiamento sair das ruas das principais cidades daquele estado, e o que nós vimos? Nós vimos a maldade se manifestando. Até a última informação que eu tive, mais de 200 pessoas assassinadas, roubos incontáveis, arrombamentos, violência em geral, pessoas que levaram das lojas coisas que nem eram de necessidades básicas. Eu li o zap de um pastor que é daquela região, a gente faz parte de um grupo, e ele disse: nós estamos aprisionados dentro de casa, sem condições de sair, e vemos pelas janelas pessoas andando pelas nossas calçadas, com facões nas mãos, procurando alguém que possa ferir. Por que isso, irmãos? E se você se pergunta o que gera isso dentro do ser humano, a resposta está no texto bíblico. A maldade do homem da terra era grande, e a imaginação dos seus pensamentos completamente maus. E de repente a Polícia Federal chega lá, e a Polícia Federal com a Polícia Estadual começam a degladiar-se, porque um não quer que o outro interfira no seu trabalho. Meus irmãos, muita coisa que acontece em nossa sociedade, muita coisa do que você é vítima, se explica exatamente por este texto. Olha o capítulo 6, versículos 7 a 9. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Meus amados, eu olho para esse texto e vejo uma decisão de Deus que foi modificada. Não é a primeira vez que eu prego mostrando isso, como uma pessoa diferente, como uma pessoa com o coração marcado pela graça de Deus, leva o Senhor a modificar uma decisão sua. Eu farei desaparecer a raça humana da terra. Porém Noé agradou ao Senhor. E esse texto, essa expressão que está neste texto, diz exatamente isto: encontrou graça aos olhos do Senhor. Isso significa, Deus teve alegria em Noé. Aquela versão da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim: Deus gostou do que viu em Noé. E foi esta a razão por que Noé não morreu com todos os demais seres humanos. Não foi porque apenas Deus falou: deixa eu escolher um aqui, deixa eu escolher você. Não foi assim. Ele procurou no coração dos habitantes da terra
alguém que fosse qualificado para preservar a raça humana. E numa multidão de milhares de pessoas, quantos ele encontrou? A Bíblia diz: um homem. Deus não é injusto. Se existisse mais um, ele estaria na arca também, ou mais dois, eles estariam ali. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso significa para nós, irmãos, que a maldade não prevaleceu sobre ele. A maldade não prevaleceu sobre aquele homem. Diz o texto: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé não vivia num alto monte, ele não vivia num mosteiro, ele não vivia num lugar isolado, ele não estava alheio a tudo que estava acontecendo na sociedade, igual eu e você, que vivemos nas nossas praças, nos metrôs e nos ônibus, nós que andamos pelas calçadas, nós que assistimos os mesmos programas de televisão de todas as pessoas. Exatamente isso que diz o texto. Noé foi um homem íntegro em sua geração. É isso, irmãos, que nós precisamos ter em nossa mente. Nós temos falado tanto toda hora, através de meios de comunicação eletrônico, até pessoalmente. Falamos sobre a corrupção, falamos sobre a violência, falamos sobre a ganância, falamos sobre a injustiça, falamos sobre a maldade sem medida. Nós reclamamos de como está difícil viver, mas o que importa sobre tudo é como cada um de nós está vivendo neste contexto de horror. Foi isso que salvou Noé e sua família. Foi como Deus o viu no meio desta geração. Foi como Deus olhou o seu coração, como Deus o aprovou, apesar de toda corrupção em sua volta. O mais importante é o quanto estamos agradando a Deus no meio desta sociedade corrompida e perversa. Eu me sinto cada vez menos, vou dizer, autorizado a fazer críticas a esta sociedade. Eu me sinto cada vez mais desafiado, isto sim, como disse Jesus, a ser sal e luz no meio desta sociedade. O que eu me sinto é cada vez mais responsável pela autoridade que tenho pelo Evangelho de Jesus, e isso cada um de nós tem, de ser o testemunho de como cada pessoa deveria ser. A esperança de cada cristão de ser aprovado pelo Senhor não pode depender da diminuição da maldade dos pecadores, mas sim da preservação da sua integridade moral nesta sociedade, apesar desta sociedade, vivendo nesta sociedade em que está. Alguns olhariam para o texto e diriam: Deus tinha mesmo de destruir aquela geração, uma geração maldosa, uma geração com imaginações e pensamentos corrompidos. Mas o verdadeiro cristão olha para esse texto e diz: onde estão os Noés hoje nesta geração? Onde estão aqueles que Deus poderia classificar de justos e íntegros? Quantos são? Onde eles estão? Para serem aqueles que possam ser, da parte de Deus, honrados com o seu cuidado. Você pode olhar para esse texto e dizer: numa multidão, Deus achou um homem justo e íntegro. Eu preciso saber qual é o segredo dele. Você está curioso de saber como alguém com tantas oportunidades de errar não errava, com tantas oportunidades de pecar não pecava, com tantas oportunidades de ser corrompido também não se corrompia, com tantas oportunidades de buscar prazeres lícitos e não fazia isso? Qual o segredo de Noé? Você sabe? Está aí na sua Bíblia, no verso 9, a segunda parte.
Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Aleluia! É isso. A diferença estava nisso. Noé vivia em comunhão com Deus. Que caráter sólido e santo o de alguém que pode dizer: eu não me importo de perder amigos, não me importo de perder dinheiro, de perder honras, mas eu nunca perderei a minha intimidade com Deus. É isso que leva um homem a ser íntegro e justo, apesar de toda a corrupção, de toda a degeneração da sua sociedade. Eu tenho um caderno em que eu gosto de escrever frases que me impactam. De vez em quando eu tenho algumas só escritas ali. E eu, antes de concluir esse esboço, eu peguei aquele meu caderninho e dei uma olhada. E eu li 3 frases muito propícias, oportunas. Jim Elliot, um grande homem de Deus, ele disse: sábio é quem renuncia o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Isso tem a ver com alguém que deseja viver segundo a vontade de Deus. Michel Josephson, ele disse: pessoas de bom caráter fazem as coisas certas, não porque isso irá mudar o mundo, mas porque se recusam a serem mudadas pelo mundo. Isso é definição de quem tem caráter. Você pode elogiar Noé por muitas coisas, mas talvez uma das mais próprias a Noé é que ele era um homem de caráter. E pessoas de caráter não se permitem ser forjadas na sua dignidade por outras pessoas. Grande pregador, grande avivalista, Charles Spurgeon, ele disse: ande humildemente com Deus, pois não há outra maneira de fazê-lo. E se você não andar com Deus, a tua jornada terá sido em vão. Você poderá ter conquistado o mundo e muito mais, mas você vai descobrir que você viveu em vão. Observe, queridos, o contraste entre Adão e Eva e Noé. Isso salta aos nossos olhos. Adão vivendo num paraíso perfeito, em comunhão com Deus, e ele sucumbiu, não resistiu à sedução. Noé vivendo num mundo imoral, com a sua natureza corrompida pelo pecado, e ele venceu. Ele não se permitiu ser corrompido, mas manteve a sua moral, o seu moral justo e íntegro. Isto nos permite, irmãos, encerrando esta mensagem, dizer: por pior que seja o ambiente, este ambiente não é capaz de corromper alguém decidido a não perder a sua comunhão com Deus. Ao quadro, por favor, querido. Mais um. Isso que eu acabei de dizer: por pior que seja o ambiente, ele não é capaz de corromper alguém decidido a não perder a sua comunhão com Deus. Você deseja ser um Noé no meio da sua geração? A tua geração pode ser o mundo em que você está, o mundo escolar, o mundo social, trabalho, o mundo da academia, o mundo da tua família. Em todos estes ambientes haverá sempre a influência má. A questão é esta: quem você deseja influência má? A questão é esta: quem você deseja ser ali? Você não precisa, talvez nem deva orar para que Deus mude o coração das pessoas que estão à tua volta. Não peça a Deus para que Ele tire aquele gerente mau, aquele supervisor que é tão perseguidor teu. Deus não vai fazer isso. Se acontecer, será natural. Você não precisa pedir para que aquele vizinho que faz tanto barulho
e às vezes fala palavrões até de madrugada, aquele som na esquina próxima da tua casa, que faz aquela música ao vivo exatamente no momento que você quer dormir ou quer assistir um programa de televisão tranquilo. Deus não vai interferir naquilo. A questão é você saber quem você quer ser no meio de tudo isso, que valores você quer preservar no meio de tudo isso, o que realmente é significativo para você. Porque se você pedir um contexto que te seja agradável, você estará sendo apenas egoísta, um comodista. Você está desejando apenas o teu bem-estar, mas você está num mundo corrompido e perverso, que está sob o controle do maligno. A questão é você saber quem você quer que Deus veja quando olhar para você, que qualidades espirituais você quer que Ele contemple no teu íntimo. Foi neste meio que Noé viveu, no meio de gente tão ruim como as gentes com quem vivemos hoje. E Deus olhou para lá e viu um homem justo e íntegro no meio daquela geração, porque aquele homem andava com ele. Eu queria que você pudesse orar agora, fechasse os seus olhos. É só uma sugestão que eu faço, que você clamar ao Senhor que Ele te dê suprimento espiritual, que Deus te dê esta condição muito íntima de você valorizar profundamente a comunhão com Deus. Eu falo muito isso aqui na igreja. Eu sou pregador que observa isso e se sente inconformado com tanta coisa que Deus tem e pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. E às vezes a gente vive vidas espirituais tão medíocres, dominados por sentimentos tão miseráveis, tão mesquinhos, que pouca coisa arranca da gente a alegria, o prazer da comunhão, da festa espiritual. Como Deus nos vê sendo desta maneira? Se você deseja ser alguém que Deus mesmo possa dizer é uma pessoa justa, é irrepreensível, o segredo é isso, é você não trocar a comunhão com Deus por coisa alguma desta vida. Você poderia agora orar e dizer: papai, perdoa, me purifica, me limpa, porque eu quero andar, viver em comunhão com o Senhor. Eu não me importo com mais nada. Eu, em minhas orações, muitas vezes me lembro do texto de Atos 20, 24, quando o apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida. E ele está falando ali dos seus sonhos, ele está falando ali do seu caráter, ele está falando ali dos seus objetivos, ele está falando ali da sua personalidade. Ele diz: eu não dou mais valor a isso do que cumprir a tua vontade. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o ministério que recebi do Senhor, que é de ter autoridade para pregar o Evangelho. Fale com o Senhor, abra o teu coração na presença dele. Pai querido, nós sabemos que a nossa sociedade de hoje não é mais nem menos ruim, perversa do que foi a sociedade de Noé. Os pecados apenas se modificaram na maneira de serem praticados, mas
eles continuam tendo a mesma origem, que é a maldade do coração humano. Pai querido, nesse tempo de tanta maldade e corrupção, nós estamos precisando de alguns Noés. Quem são eles, Pai? Onde eles estão? Como eles se chamam? Pai amado, nós voltamos ao Senhor. O Senhor alivia o coração dos teus filhos. Derrame vida espiritual com ele. Não apenas uma simples existência, mas uma vida que leve a um exercício de fé, uma dependência do Senhor tão grandiosa. Que isso faça diferença no meio em que cada um estiver. Às vezes, Pai, nós oramos pedindo ao Senhor ações que impactem vidas, quando o Senhor já nos habilitou para isso com o teu Espírito. Às vezes clamamos até por um milagre, quando um milagre maior já aconteceu, que é nós sermos transformados, feitos teus filhos, sermos habilitados pelo teu Espírito, que é todo poderoso. Pai querido, levanta nesta igreja os Noés que o Senhor precisa aqui, os Noés que nós necessitamos tanto, homens e mulheres que o Senhor possa contar com pessoas justas e íntegras, e que andam com o Senhor, e que são capazes, Pai, de qualquer sacrifício para jamais perder a experiência contínua da comunhão, da intimidade com o Senhor. Sim, Pai, se acontecer isso, isto nos bastará para sermos mais do que uma simples igreja, para sermos um povo do Senhor, para sermos chamados por todos como gente que ama o Senhor. É para a tua glória, para o louvor e honra do teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.